Zé Rodrigues, Tássio Cruz, João Magalhães, hora dessa, tá comigo, com o Tássio, com o Eliezer, tá rasgando uma costeleta de bode lá em Esperantino, mas vamos nós aqui tocar o barco, né? Queria pedir licença aos dois e também aos nossos telespectadores, porque chegou agora, então a gente tem que colocar no ar essa reportagem de Parnaíba, e aí a gente segue com os nossos assuntos. Porque Parnaíba realizou a 40ª Feira de Exposição Agropecuária. O evento movimentou a economia da cidade com shows e vaquejadas. A Edna Maciel tem os detalhes, veja aí. O Parque Municipal do Amor, novo espaço da Expoapa, em Parnaíba, atraiu um público recorde, com uma programação durante 5 dias, que incluiu atrações musicais como Toca do Vale, Dorival Dantas e Forró Cavalo de Pau. A tradicional feira agropecuária também contou com exposição de gados e leilões e com uma grande vaquejada, a primeira da planície litorânea, que ofereceu uma premiação de encher os olhos dos concorrentes, R$ 53 mil. Quem participou da feira agropecuária também pôde conferir a cidade cenográfica e a praça de alimentação, espaço que gerou emprego e renda para 400 ambulantes. O leilão de gado da raça Nelore se destacou das atividades oferecidas durante a Expoapa, inclusive com animais sendo vendidos para outros países, como a Noruega. Já está começando com grandeza a 44ª, está voltando. Conseguimos retornar, que nós somos fortes na bacia leiteira. Conseguimos retornar a exposição do leite, está aqui dentro. Então vão ter as competições, conseguimos também juntos trazer os ovinos e caprinos, conseguimos juntos fazer as vaquejadas, a maior vaquejada da planície litorânea, com R$ 53 mil em premiações. Então é uma feira grande a nível de Piauí, de Nordeste e de Brasil, e que a 40ª Expoapa sirva para quê? Parnaíba nunca mais pense pequeno, e que essa seja a menor das próximas feiras, que essa seja a nossa cimentinha para o futuro. Bacana Parnaíba, hein? Eu gosto muito. Vá com Deus. Aí vá com Deus, com esse neném que tá saindo aqui. Então é o seguinte, eu acho bom demais, né? Você transita, conhece as pessoas, tem a praça de alimentação, tem os shows, é um momento de confraternização da cidade, né? O prefeito Mão Santa tem feito muito esse trabalho de confraternização, inclusive na zona rural do município, com vários eventos acontecendo na zona rural do município. Mas olha só, nós vamos tratar agora sobre economia. Aliás, já tratamos, né? O Tássio trouxe o Eliezer, a mudança nas finanças da Prefeitura de Teresina, porque o secretário de Fazenda do Piauí, Emílio Júnior, não só ele, mas o secretário de Planejamento também, o Austin Bonfim, estiveram na Assembleia Legislativa para apresentar o balanço do segundo quadrimestre fiscal de 2023. Veja. As metas, se a gente examinar, por exemplo, o Estado cumpriu as metas de resultado primário, o Estado cumpriu as metas de resultado nominal, o Estado cumpriu ainda os gastos com a saúde acima do limite. Em relação à educação, nós não atingimos ainda o limite, né, estabelecido de 25%, mas estamos trabalhando para, após o empenhamento e folha de 13º e alguns investimentos que serão empenhados, com certeza vamos atingir essa questão dos gastos com a educação. E na parte dos gastos, que é a maior despesa do Estado, que é a parte de pessoal, até o momento, né, o Estado cumpriu, o Executivo superou 42%, né, de um limite de alerta que já é de 44,1%, então ficou abaixo. Os gastos com pessoal no total, que é para ser de 60%, o Estado atingiu 50%, mas eu queria fazer assim, chamar a atenção, porque essa queda do FPE, ela vai pegar muito mais esses meses que a gente vai pegar agora, de setembro, outubro, e que vai ter a folha do 13º. Então, a gente fica preocupado com essa projeção de que vai ter um aumento da despesa e provavelmente a receita não vai acompanhar, né? Mas estamos dentro de todo aquele fiscal determinado pelo nosso governador, né, para
saindo isso aqui, a gente começar o ano de 2024 ainda mais esperançoso, com mais otimismo. Aliás, a situação, ela é uma situação realmente de cautela, mas assim, também não é uma situação desesperadora, né? Há um controle por parte do secretário de Fazenda, do governo do Estado, do governador Rafael Fonteles, que era o secretário de Fazenda, o governador, que conhece muito bem essa área, tem esse aporte, que não é um aporte, esse agora do final do ano do governo federal para estados e municípios, não é um aporte que vai cobrir completamente o que foi perdido nos meses anteriores de arrecadação, vai ajudar, né? Teve também um pequeno crescimento ali da arrecadação própria, e, como disse o próprio secretário, ao cumprimento de metas. O que tem que se evitar são novas despesas, né, Elias? Exatamente, Douglas. Esse é um ano de muito equilíbrio, de busca por muito controle nas finanças públicas. O secretário de Planejamento é consciente de que algumas empresas, até de grande padrão, grandes contribuintes do erário público, reduziram seus lucros. Isso significa menos arrecadação. Por isso, essa redução nos repasses para os estados através do FPE, o Piauí procura se adequar. Nós vimos aí a redução de salários, aquele percentual de 15% que repercutiu bastante, enxugamento da folha de pessoal, que é a principal despesa, controle de gastos aí em relação a investimentos, alguns sendo reprogramados pelo governo do estado, exatamente para não deixar de honrar o que é prioridade. A gente sabe do impacto que tem a economia do Piauí a partir daquilo que é gerenciado pelo governo do estado. Não se dá para imaginar, por exemplo, atrasar uma folha de pagamento, deixar de pagar um 13º, porque isso traria de fato um efeito de muito prejuízo para toda a economia, para toda a cadeia econômica de uma forma geral. O secretário de Planejamento, Emílio Júnior, e sua equipe estão atentos a isso exatamente para garantir esse equilíbrio fiscal no Piauí. Agora, nós vamos tratar ainda de economia, só que ouvindo o governador Rafael Fonteles, que fez um balanço, o Tassi esteve lá, ele fez um balanço da visita dele à China e à Coreia, e falou sobre a questão de hidrogênio verde. O Tassi vai trazer agora a informação sobre a instalação da fábrica. Bom, a segunda outra grande pauta, que envolveu os 3 países, foi a transição energética. Exatamente essa questão do hidrogênio verde, que para nós o Piauí será um grande produtor mundial dessa futura commodity, que na verdade já está virando realidade. Então a gente teve a oportunidade de conhecer os projetos da Toyota, da Hyundai, os projetos das alianças governamentais que esses países já têm. Na China fomos a uma zona internacional de demonstração do uso do hidrogênio, já composta por 170 startups, que estão lá produzindo todas as fases dessa produção do hidrogênio, do uso desse hidrogênio. A mesma coisa a gente viu no Japão e na Coreia. O nosso hidrogênio produzido aqui vai servir tanto para a indústria nacional, que precisará se descarbonizar, apesar do Brasil ser um dos países com a matriz energética mais limpa do planeta, ele ainda assim vai precisar cumprir os protocolos assumidos com o mundo. Claro que para a Europa, para os Estados Unidos, para o Japão, para a Coreia, para a China, o desafio é muito maior. Mas aqui também teremos oportunidades de descarbonizar, principalmente o setor de transporte, a agricultura e a siderurgia. Mas, sem dúvida, a exportação, principalmente para a Europa, é algo que está muito evidente, que a América do Sul tem uma grande oportunidade de ser exportadora. Quando isso vai virar realidade? Bom, qualquer projeto de energia ou de mineração, por exemplo, são projetos longos. Então a gente espera que os primeiros projetos, a gente termine a fase de licenciamento até o próximo ano e tenhamos as obras começando já no próximo ano, final do próximo ano, possivelmente, mas aí você terá 2 a 3 anos para ter a primeira fábrica, digamos assim, a primeira indústria efetivamente em operação. Então nós calculamos aí com 2026, 2027, para eu ter uma indústria realmente operando. Tássio Cruz, já comentamos sobre esse assunto, inclusive, aqui, agora há pouco. Qual é a revelação, Tássio Cruz, de onde vai ficar a fábrica de hidrogênio verde?
Vamos primeiro ao prazo, 2026, início de produção, como agora, disse o governador. né? Próximo, né, Tássio? Agora, daqui a 2 anos. 2 anos. E a fábrica, segundo ele, ficará na ZPE de Parnaíba. A ideia do governador é integrar o porto, aquela região ali da zona portuária, para que se tenha a viabilidade de exportar o hidrogênio verde produzido para outros países e também, claro, utilizar no mercado nacional. Um projeto ousado, como disse o governador, busca captar agora esses recursos para investir e já começa também no próximo ano a finalização da fase de projetos, uma meta bem ousada, Douglas, mas que pode ser a última fronteira econômica do país. É um dinheiro novo, um dinheiro que hoje não circula no Brasil e espera-se a regulamentação em Brasília e a operação iniciar-se em todo o país. Concordo plenamente com o governador. Não dá para viver. Tá falando com o Tássio agora, a prova aí dessa queda no repasse do ICM, dos repasses federais para os estados. FPE. Né, do FPE. Então não dá para ver nessa realidade. O Piauí tem que buscar essa independência financeira com o potencial natural que tem. E a frase do governador é extremamente, digamos, atual e uma frase verdadeira. Não há desenvolvimento de economia sem a internacionalização dessa economia. Meu Deus do céu, há quanto tempo se fala em integração global, né? Integração global. Depois chegou aquela corrente que dizia não se pode falar no global e esquecer o local. Não, ele não está esquecendo, não. Ele está investindo no Piauí, entendeu? Não é só. Então tem que haver, às vezes, algumas ações são próximas, como essa de 2026, outras, como a questão do saneamento, vai para 2030, mas tem que ser dado o primeiro passo. Porque se é daqui a 20 anos, se você não der o passo agora, só voltar a falar do assunto daqui a 10 anos, então tem mais 10 para frente. E nesse ponto aí, Douglas, o governador confirmou, dia 20 de novembro, mais uma agenda internacional em Bruxelas, onde ele vai apresentar esse projeto econômico do Piauí. Aliás, o Tássio disse que o governador bateu o martelo mesmo, não adianta não, eu vou viajar, vou atrás de investimento, vou trazer... E veja, não é só ir, voltar, toca aqui a agenda, não, ele chama todo mundo, conversa e explica, os contatos foram esses aqui, conseguimos isso. E o governador tem aproveitado não só para falar dessa questão econômica do hidrogênio verde, mas aí atuar em outras áreas, na China, por exemplo, mas aí Coreia, educação também, segurança pública, são várias áreas, não adianta, tem usando aqui um termo econômico, né, o Piauí tem que se tornar um player, né, nessa conjuntura internacional, considerando todo o potencial que nós temos. Obrigado, Eliézer, pela participação. Obrigado, Tássio Cruz, também.